Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira. Pessoal, aqui vai ser uma aula um pouco diferente, tá? Porque eu vou utilizar esse canal do YouTube também para esclarecer algumas dúvidas. E eu vou começar com a primeira dúvida do nosso aluno chamado Vinícius de Souza. Esse vídeo aqui é para você, hein? Bom, você trouxe algumas questões interessantes aqui, algumas dúvidas que é muito importante que faz todo um diferencial aqui na hora de você entender o exercício, tá? Você começou o seguinte, qual que é a diferença de esperança e média? Bom, pessoal, a diferença de esperança e média na prática não tem nenhuma, tá? O que é a média? Vocês não podem esquecer que média é o seguinte, tá? Estou falando vocês, pessoal, que apesar dessa dúvida ser para o Vinícius, eu estou resolvendo chegando a dúvida do Vinícius, é importante para todos vocês que estão assistindo, tá? O que é a média, pessoal? A média é um ponto de equilíbrio. Então, no caso aqui, eu estou com uma gangorra. Pessoal, esse ponto aqui que está equilibrando essa bola com essas 5 bolas aqui, isso aqui no caso é a média, é o ponto de equilíbrio. Então, mas aí vocês vão me questionar, e a esperança? O que é a esperança, pessoal? A esperança, ele traz o mesmo conceito da média, tá? Ele é o ponto de equilíbrio, só que nós vamos trabalhar com distribuições de probabilidade. Então, a partir do momento que a gente chegou no módulo de probabilidade, a gente não vai mais tratar os valores como média, a gente vai tratar como esperança. Por quê? O que é probabilidade, pessoal? Probabilidade é uma incerteza, é a probabilidade de um evento acontecer ou não acontecer. Então não tem como eu pegar e falar categoricamente que, por exemplo, no lançamento de um dado, a média é X. Não, pessoal. Espera-se que a média seja tal. Então por isso que a média vai passar a ser chamada de esperança, porque é a esperança, o ponto de equilíbrio será a esperança ou o valor esperado, tá? Então, mas na prática é a mesma coisa. Mas alguns devem estar me questionando também. Ah, professor, então esse exercício aqui deveria ser anulado, porque ele deveria ter usado esperança ao invés de média. Bom, não necessariamente, pessoal, ele tem que ser anulado pelo seguinte. Porque a média, ele falou que a média é igual a 5.000. A média é igual a 5.000. Só abrir aqui porque tá bem quente aqui. A média é igual a 5.000. Pessoal, se a esperança é igual à média, logo a esperança também vai ser 5.000. Então, pessoal, a gente vai, se a média é 5.000, logo a esperança também é 5.000, tá? Então são equivalentes. Inclusive até um módulo até um modo de calcular a esperança e a média são iguais, tá? É como eu falei, mais por um conceito teórico mesmo. Esperança é um valor esperado e a média é o ponto de equilíbrio. Só isso, tá? Bom, agora podemos partir aqui para o exercício. Supondo que o custo unitário X de um processo de execução fiscal na Justiça Federal seja descrito por uma distribuição exponencial com média igual a 5.000, bom, se a média é igual a 5.000, a esperança também é igual a 5.000. Ele está falando aqui, o coeficiente de variação x é igual a 1. O coeficiente de variação, pessoal, é uma medida de dispersão relativa. E a fórmula do coeficiente de variação, nós vamos ter o desvio padrão sobre a média, tá? Bom, então esse aqui é a fórmula do coeficiente de variação. E para a gente encontrar o valor da média e do desvio padrão, pessoal, aqui é o seguinte, é importante que vocês tenham anotado isso no caderninho de vocês, tá? Que quando se trata de distribuição exponencial, a média ou a esperança de x, no caso, é o que, pessoal? É 1 sobre lambda. Então, pessoal, a média é 1 sobre lambda. E a variância, pessoal? A variância é 1 sobre lambda ao quadrado. Ah, e o desvio padrão? E o desvio padrão, pessoal? O desvio padrão é o quê? É a raiz, é a raiz de 1 sobre lambda ao quadrado. Tudo bem? Bom, agora que nós já sabemos que a média é 1 sobre lambda, a variância é 1 sobre lambda ao quadrado e o desvio padrão é 1 sobre lambda, agora é só colocar essas informações aqui nessa fórmula do coeficiente de variação, tá? Então vai ficar o seguinte. Bom, então o coeficiente de variação nós sabemos que é o desvio padrão sobre lambda. Bom, o desvio padrão, se você observar a fórmula aqui da média e da variância, pessoal, é a mesma coisa. A única diferença que vai ser é que o lambda vai ser elevado ao quadrado, tá? Então nós vamos ter o 1
sobre 5.000 elevado ao quadrado. Só que lembre-se, pessoal, não é variância, tá? Ele está pedindo um desvio padrão. Então, nós vamos ter que pegar essa fraçãozinha aqui e colocar dentro de uma raiz quadrada. Tudo isso dividido pela média. A média não é 1 sobre lambda? Então, a média vai ser 1 sobre 5.000. Tudo bem? Bom, então desenvolvendo essa fórmula aqui, vai ficar o seguinte. Vai ficar 5 ao quadrado dá 25. Daí, como tem 3 zeros, eu vou colocar mais 3 zeros. Tudo isso dividido por 1 sobre 5.000. Tudo bem? Bom, vamos prosseguir, pessoal. Tudo isso dentro de uma raiz, tá? Pessoal, agora vamos extrair todos esses valores de uma raiz. A raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz quadrada de 25 é quanto? É 5. O que nós vamos fazer, pessoal? No caso aqui, nós vamos eliminar 3 zeros. Não tem 3 zeros aqui? 6 zeros? Então, nós vamos eliminar a metade do zero. Então, nós vamos ficar com 5.000. Dividido por 1 sobre 5.000. Pessoal, vou continuar aqui abaixo. Divisão de frações, pessoal. Nós vamos manter a primeira, 1 sobre 5.000. E multiplicarmos pelo inverso da segunda. Então, nós vamos ter 5.000 ao inverso da segunda. 5.000 sobre 1. Então, nós vamos ter 1 vezes 5.000 dá 5.000. E 5.000 vezes 1 dá 5.000. 5.000 dividido por 5.000, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, pessoal, de fato, o coeficiente de variação ele é igual a quanto? Ele é igual a 1. Então, esta afirmativa aqui da questão número 44, ela está correta.